Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, por favor. Evangelista Mateus, capítulo de número 6. Minha esperança é meu mestre. Mateus, capítulo de número 6, eu quero ler só um versículo para a gente meditar, pelo menos por uns 15, 20 minutos. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se agradará a um e desagradará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. Tome assento aí em nome de Jesus. Acabou a conferência, aquela correria, hein, irmãos? Estava com saudade. Estava ali, na verdade, relembrando a partir da frase que está aqui ainda no nosso púlpito, pensando nela, como foi maravilhoso vivenciar os dias que nós estivemos aqui, as experiências que tivemos com Deus. Bem, eu de fato não estaria aqui nesta noite. Isso é muito fato. E apesar de ter chegado do interior cedo, por volta de acho que 1h30 da tarde, alguma coisa assim, não me recordo direito, mas eu cheguei com muitas dores do estômago. Eu já tinha dito em casa, Maíra também está meio adoentada. Eu disse, hoje eu não vou para o culto. E aí eu relendo umas mensagens, olha como é interessante. Que doidice, né? Eu relendo umas mensagens no meu WhatsApp, eu lembrei que eu disse para um irmão, a gente conversando sobre doenças, sobre problemas, sobre dificuldades, e a minha resposta para ele mexeu muito comigo, porque eu fui reler o que falei para ele, e a minha resposta foi o seguinte, que muitas vezes eu mesmo doente, ou me sentindo mal, eu iria para a igreja, e que eu só não iria se de fato as minhas pernas não me permitissem andar, mas que se elas tivessem condições de andar, eu iria para a igreja, porque tenho muito prazer em estar na igreja e servir a Deus. E quando eu li isso, eu disse, cara, eu não posso deixar de ir para a igreja. Não tem como deixar de ir para a igreja. Já que com as pernas aqui estamos, para a glória de Deus. Esse texto é um texto muito interessante. Eu quero falar nele essa noite, Jorginho, porque eu estava meditando nele no final da tarde de hoje. E quando eu meditava nele, eu lembrei de uma história que é uma história que se parece com a história de muita gente aqui, inclusive a minha. Você já percebeu como as pessoas, como é impressionante como as pessoas, quando precisam de Deus, fazem de tudo para agradar a Ele? Eu estava analisando isso, as pessoas fazem promessas. E aí eu vou colocar nós para ficar mais bonito. Nós fazemos promessas para Deus quando estamos em alguma situação dificílima na vida. E o jeito da gente falar muda. O jeito da gente tratar e se relacionar muda. Nós nos tornamos pessoas humildes. Basta a corda arrochar na nossa costa. É uma doença, é um casamento que está sendo destruído, é um filho que foi para as drogas, é um emprego que você perdeu e precisa urgentemente de outro. Enfim, quando o negócio arrocha dentro da gente, ou na gente, é incrível. Eu percebi que até o jeito da gente se comunicar, e as pessoas percebem. Elas percebem que a gente fala com mais mansidão. Parece que a arrogância fica de lado por causa da dor. A dor nos obriga a sermos mais humildes, mais simples, mais cometidos naquilo que falamos. Eu vi a situação de uma pessoa que ficou pobre do dia para a noite,
de um status, de uma pessoa de uma condição muito, muito alta, amanheceu por causa de um processo judicial, sem nenhum dinheiro, liso, e perdeu tudo, inclusive a casa, que não poderia se perder, ele perdeu, porque não era aqui no Brasil, e a lei do Brasil impede. Você ia estar lá com sua casa, pelo menos ela, brigando com ela. Mas aonde ele morava, não tinha esse negócio não. Deve, perdendo a justiça, perde a casa, vai para a rua. E ele foi para a rua. E eu vi isso. Eu acompanhei isso de perto. E foi incrível a mudança dele em relação a tudo ao seu redor. Como de uma pessoa altamente independente de tudo, inclusive de Deus, se tornou tão dependente dos outros, para ter o que comer, para ter o que vestir, precisar de ajuda do outro e contar com a misericórdia do próximo. E eu não esperava que essa pessoa, a quem eu estou falando aqui como exemplo, ela tivesse uma mudança tão radical, porque na mudança de vida que ela teve, eu nunca imaginei que uma pessoa conseguiria chegar ao status de humildade que ela chegou, de mansidão que ela chegou, de receber porrada da vida e estar sorrindo para a vida. O resultado é que essa pessoa se entrega a Deus e busca incessantemente Deus, mas não busca assim de vez em quando. Ela buscou muito, muito mesmo, de estar na igreja até nos dias em que a igreja estava sem ter nada, sem estar acontecendo nada dentro dela. E essa pessoa em Deus conquista a sua vitória. Você pode dar glória a Deus por isso? Você não já conquistou vitórias também em Deus? Pronto, esse camarada conquistou também a sua vitória em Deus. E de um cara que tinha muito para um cara que não teve nada, ele foi para um cara que passou a ter 10 vezes mais do que tinha. E eu não estou falando de Jó não, estou falando de uma situação real, de alguém que eu conheço. E foi incrível, porque foi desse jeitinho também. Ele pobre, sem nada, dependendo do outro, para comer, para vestir, para dormir. Não teria, se alguém não estendesse o braço e dissesse, dorme aqui nesse chão, ele não teria um chão para dormir. Ele sai de uma pessoa que não tinha nada, e num outro processo judicial amanhece milionário. E foi incrível como Deus movimentou as coisas em favor dele. Eu não tenho nem dúvida que foi Deus, porque era um processo que se arrastava aí por 30, 40 anos, que ele, os advogados, o pessoal lá do outro lado, todo mundo já tinha uma certeza, isso aqui já era. E Deus movimenta as coisas, faz um camarada que está lá do lado do juiz, mexer em uma pilha de processos, pegar o processo, cai, um monte de processo, ele pega um e vai arrumar e vai sair, cai na mesa do juiz, uma coisa que bastava só uma caneta para assinar. E o cara amanhece milionário. Estou falando de 1 milhão não, eu estou falando de milhões. Isso foi chocante, porque isso surpreendeu todas as pessoas que conheciam ele, inclusive eu que conhecia ele. Porque eu vi como Deus ouviu a oração dele, como Deus atendeu ao clamor dele, porque Larissa, ele chorou muito na presença de Deus. E de um cara arrogante, soberbo, ele realmente se transformou em um homem humilde de coração, e de um homem que não pensava em ninguém a não ser no próprio umbigo. O pouquíssimo que a vida dava para ele naquele momento que ele viveu, ele conseguia pensar no outro e pensar em como dividir. Isso foi incrível, porque a pessoa teve uma transformação radical. Mas infelizmente, quando a Bíblia fala para a gente entender melhor a quem que a gente serve, e eu quero falar sobre isso nessa noite, é meio interessante como a gente pode se perder facilmente nessa trajetória aí. E infelizmente ele se afastou depois de muitos anos do caminho do Senhor e decidiu escolher aquilo que muita gente escolhe: os seus prazeres, os seus planos, os seus projetos, a sua vontade. E a arrogância voltou 5 vezes mais, a soberba voltou muito mais do que antes. Aquilo que a Bíblia diz que o estado da pessoa fica 8, não é 7, são 8, a Bíblia diz que é 8 vezes pior. Porque o demônio que se afastou da pessoa, ele volta com mais 7. Então é a influência dele de mais outros 7 espíritos
Então o estado da pessoa ficou 8 vezes pior. E de fato está 8 vezes pior. Sei lá, se brincar está até mais do que 8, na minha opinião. Recentemente, eu preciso lhe contar isso. Recentemente, eu digo porque eu fui uma das pessoas que chorei pelo que eu vou contar agora para você. E chorei de madrugada. Fiz propósito com Deus de jejum por isso. Uma mulher entra em contato comigo e diz assim: pastor, existe uma possibilidade, eu estou com câncer, só Deus para mudar a minha história. E ela estava afastada da igreja, mas meu patrão, a mulher virou beata, crente, de roupa sensual que usava, é só roupa a lá essas irmãs. Pronto, uma irmã que está se vestindo muito bem aqui, ó, divinamente bem, parabéns por isso, inclusive, dando exemplo para essas mulheres dessa geração, se vestindo desse jeito, andando desse jeito e orando, e de ciclo de oração em ciclo de oração. Você deve conhecer alguém assim, que na hora da crise, da doença, da dificuldade, não fica só numa igreja também não, porque precisa estar em várias igrejas, para poder preencher-se de Deus, alimentando a sua própria fé. E de ciclo de oração em ciclo de oração, ela foi buscando a Deus e pedindo oração, e por favor jejum, e Deus pode fazer o milagre. Eu acredito que Deus vai fazer o milagre. E pelo amor de Deus, isso foi mais ou menos acho que janeiro, final de dezembro para começo de janeiro. Crente, meu irmão, ficou crente do manto. Começo de fevereiro, ela vai para o médico. O médico faz um reexame e o negócio some. Você não vai dar glória a Deus por isso? Que bom que você está entendendo. O negócio some dela, o médico acha estranho, manda refazer exame e tal, e não sei o quê. E aí ela manda uma simplória mensagem, que foi aquelas que você vê que o WhatsApp diz assim, encaminhado, como se ela já tivesse mandado a mesma para centenas de milhares. Obrigado a todos pelas orações, Deus nos deu vitória. Bem, apesar de ser simplória, eu não esperava nem isso, porque quem faz a obra é Ele, e a glória só pertence a Ele. Então, glória a Deus. A minha resposta foi, glória seja dada a Deus. E aí no meu coração me alegrei, porque eu pensei assim, bem, agora a coisa vai mudar. Essa mulher vai agora cheia de Deus, ser uma potência no reino de Deus, porque é uma mulher formada, com mais de uma formação, uma mulher que tem uma capacidade ímpar de ajudar o outro. E aí surge o quê? A semana do carnaval. Infelizmente, ou felizmente, eu estou passando lá no Instagram, stalkeando as ovelhas, vendo como é que andam as ovelhinhas, né? E aí no processo de checagem de como anda a minha ovelha aqui, minha ovelha ali, porque está chegando o carnaval, aparece uma foto dela, com um mini short que metade da polpa da bunda dela aparecia, barriga de fora, seio só coberto. Eu não sei nem porquê, ela devia logo ter tirado tudo, porque o que estava ali mostrando já era suficiente para entender o recado. E a palavra, partiu carnaval. Eu fiquei revoltado. Algumas pessoas que conhecem ela, eu cheguei para essas pessoas que conhecem, eu fiquei revoltado. Não foi revoltadinho não, meu irmão, não quero me ver revoltado não. Eu fiquei revoltado mesmo, sabe, que nem Paulo, que orou e disse assim, eu entrego essas 2 almas na mão de Satanás. Paulo orou na Bíblia desse jeito, entregando 2 vidinhas na mão do diabo, para o diabo bagunçar mesmo. Eu não orei, porque vai que a gente joga a pedra e a pedra revida, e aí ele vem bagunçar a minha vida. Então eu disse, não vou fazer isso, porque Paulo era Paulo, né, irmãos? Pastor Júnior é Pastor Júnior, vamos deixar claro, cada pingo no seu i, né, Pastor Fábio? Não me daria esse luxo, mas eu fiz algo muito parecido com isso. E eu dobrei o mesmo joelho para Deus e disse, Deus, Tu és um Deus abundantemente misericordioso. Tu és um Deus que tem um amor imensurável, incalculável. Nós não conseguimos medir o Teu amor. Mas a despeito da grandeza deste amor, a Tua palavra diz que Tu és também um Deus justo. Que haja justiça sobre todos que estão nesta terra. Assim disse eu a Deus, na minha revolta.
primeiro dia de carnaval, o segundo, e cada dia ela postava uma coisa mais maluca do que o primeiro dia. Parece que o inferno ia se abrindo, ela ia entrando passos a passos, até finalizar a quarta-feira de cinzas com chave de ouro maligna, bêbada e por aí vai. Pastor, por que o senhor está contando essas histórias? Porque uma coisa é fato, irmão, assim são muitas pessoas. Assim são pessoas que talvez estejam me assistindo ou me ouvindo sentadas aqui nesta noite, que servem a dois senhores, e Jesus deixou claro, não dá, não vai rolar, não tem como. E você já parou para pensar por que não há como? O texto, ele é recheado de informações. Eu quero dividir só algumas com vocês, longe de mim esgotar o texto. Mas abra em Mateus capítulo de número 6, por favor. E eu quero que você fique atento que nós vamos falar, porque agora, 15 minutos depois, eu quero começar a pregar. Bem, a primeira coisa que a Bíblia diz é que ninguém pode servir a dois senhores. Então olha para cá. A primeira informação que Jesus nos diz é: existem dois senhores. Porque se ele diz que não se dá para servir a dois, ele está dizendo que tem um bom e tem um ruim. E o texto vai se desenrolar e você vai perceber que ali está se falando de uma figura, de um ser, ou por que não dizer de dois seres. E quando a Bíblia diz que ele está afirmando que eu não posso servir a dois senhores, quando eu olho para Senhor, eu tenho que ter a ideia que Senhor é aquele que tem o senhorio da minha vida. Você sabe o que é isso na Bíblia? O senhorio de uma vida. Deixa eu lhe contar uma coisa. Na época dos judeus, a palavra Senhor tinha uma conotação muito diferenciada. A palavra Senhor no meio dos judeus tinha muita relação com os escravos e com a escravidão que aconteceu no Egito. Por muitos anos, o povo de Israel ficou escravizado no Egito. E tinha como seu senhor o faraó do Egito. Por centenas de anos, Israel viveu debaixo de um jugo de escravidão. E esta escravidão trouxe para eles miséria, fome, maus tratos. Eles viviam uma vida miserável, comiam uma vez por dia, não tinham acesso a muitas das coisas que as pessoas egípcias tinham. É por aí vai, isso segundo a palavra de Deus, livro de Êxodo, você vai ver isso. Porém a Bíblia diz que quando Deus retira Israel do Egito, Deus se apresenta para Israel agora como Adonai. E a palavra Adonai no hebraico, tradução literal, tradução para o português bem estrúxulo é Senhor. Mas é Senhor de escravo. E olha que jogo de palavras que no hebraico tem, que é muito curioso de se estudar. Porque quando você olha para Israel saindo de um senhorio egípcio, de um senhorio faraônico, de um lugar onde eles eram escravizados, humilhados, maltratados, e agora eles saem em direção a um deserto, atravessam o Mar Vermelho, e ao atravessarem o Mar Vermelho, começam uma caminhada que demorou 40 anos. A Bíblia diz que Deus se revela para este povo, dizendo-se: eu sou Adonai, eu sou o Senhor também. E quando Israel ouve isso, você acha que qual é a lembrança que Israel tinha? Quando alguém dizia assim: eu sou teu Senhor, era de fome, de miséria, de humilhação, sabe, de encargos e encargos pesados, carregados todos os dias. Aí Deus começa a mostrar para Israel que existem dois senhores neste mundo. Existe um Senhor chamado Adonai Tsebaot, Adonai, o Deus de Israel. E existe um Senhor deste mundo que se apresenta para Deus no livro de Jó, deixando muito claro que ele era o rei deste mundo, o Senhor deste século, Satanás. Então quando Israel estava no meio daquele deserto, que Deus se apresenta como o Senhor, imagina o ouvido deles pensando assim: eita,
Lá vem chumbo grosso. A gente saiu de um chicote para entrar num chicote maior ainda. Aí sabe o que acontece? O povo começa a reclamar de fome. Lá no Egito, quando eles reclamavam, o chicote comia e eles iam dormir com fome. Quando eles começaram a reclamar para esse Senhor, a Bíblia diz assim: Moisés, levanta a mão para o céu e manda descer pão. E o pão descia todo dia de manhã cedinho, que era o maná do céu para eles. Eles se cansaram de comer maná. E detalhe, quando você estuda a Cabalá e você vai estudar a palavra maná e a ideia do que ela quer dizer, você descobre que o maná, ele na boca de quem comia, oferecia a este o sabor que ele esperava. Como assim, pastor? Aquilo que a pessoa estava desejando comer no almoço. Eu estou desejando comer aquela galinha assada. Quando ele colocava o maná na boca, tinha sabor de galinha assada. O mesmo maná, no mesmo pote, o filho desejava comer um cachorro quente. Ele botava na boca, ele sentia o gosto de cachorro quente. Deus fazendo algo sobrenatural para que as pessoas comessem do que há de melhor no céu, porque caía do céu. Daí você tira como é que vai ser a comida lá no céu. O povo reclama e diz assim: não pode, a gente quer comer agora carne, a gente quer sentir, mastigar os ossinhos. Moisés levanta a mão de novo para o céu, e vem codorniz, e vem ave de tudo quanto é lado, e eles vêm pousando assim diante de Israel, como que descambando. E a Bíblia fala que Israel come abundantemente carne. O negócio arrochava lá no Egito, e eles diziam assim: a gente está com frio, vamos acender a fogueira. O soldado dizia assim: que fogueira o que, rapaz? Vão dormir com frio. E eles se ajuntavam uns nos outros para o corpo aquecer o outro. Existia a cultura de não se usar muitas roupas por causa da propagação de vários tipos de doenças. Então eles não usavam muitas roupas por hábito. Eles dormiam uns com os outros tentando se aquecer, Fábio, porque não tinha fogo. Chegou a noite no deserto, e a noite do deserto em alguns lugares do mundo chega a menos 0, -1, -2, -3. É frio, meu patrão. Não é friozinho não, é muito frio. E aí sabe o que acontece? Eles começam a dizer: Senhor, está frio. Deus diz: calma aí. Deus cerca eles com uma coluna de fogo. Diz assim: podem dormir aquecido. Ninguém precisa dormir juntinho. Pode dormir aí na sua caminha aquecido, que você vai sentir o calor do céu aí. Chegava de dia, o sol chega a quase 50 graus no deserto, meu patrão. É muito quente, não é só quente não, é muito quente. Deus dizia para eles: espera aí, vou colocar uma nuvem sobre vocês, vai estar quente em tudo quanto é lugar, mas em vocês vai estar aquela brisa suave, aquela coisa gostosa. Vocês vão sentir o que é ser Senhor. Então Israel entendeu que quando Deus se apresenta como Adonai e Senhor, fazendo desta nação uma nação agora escrava deste Deus, não era uma escravidão de humilhação, de querer o mal, de subjugação, mas eram escravos de um Deus que amava, que ajudava, que socorria, que protegia, que alimentava, que dava àqueles que eram seus servos do bom e do melhor que existia no universo. Ele é Senhor. Mas Jesus disse: olha, não dá para servir aos dois. Há uma analogia muito utilizada de um ladrão que Jesus fala no livro do Evangelho de João. Ele fala que um ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. A gente usa muita essa referência para contar para porque ninguém rouba mais, ninguém destrói mais, ninguém faz mais maldade do que o próprio diabo. E a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo aqui, ele é o rei deste século, ele que comanda aqui esse mundo, debaixo de um jugo terrível. Olhe para cá, existem dois senhores, e a Bíblia deixa claro isso. E Jesus está dizendo para mim e para você: não dá para servir a um e a outro. Aí a gente faz, sabe como minha colega, a gente faz assim: domingo, vou para a igreja. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia, canta glória a Deus. Segunda, eu sou do diabo. Aí de segunda, terça, quarta, quinta e sábado também, porque sábado é o happy hour, que a gente pode amanhecer pirando. De segunda
a sábado. Não tem aquele negócio, 6 dias trabalharás e o 7º descansarás, 6 dias pirarás e no 7º servirás a Deus. É assim para algumas pessoas. Vivem a vida do jeito que quer, vivem como querem, e vão dizer assim, mas domingo eu vou lá na igreja, me resolvo com Deus, não tem problema não, dobrei o joelhinho, já pedi perdão, já está tudo bem. E não funciona assim, porque a Bíblia diz que Jesus falou, não dá para servir aos dois, outro serve um, outro serve outro, outro é filho de um, outro é filho de outro, não tem como ser filho dos dois. É por isso que Paulo fala dos filhos das trevas e dos filhos da luz. Porque há filhos que são das trevas e filhos que é da luz. Quem são os filhos da luz aí, meu irmão? Tem um detalhe. O texto diz assim, a ninguém podeis servir a 2 senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se agradará um e desagradará o outro. Meu irmão, ódio e amor são sentimentos humanos. Olhe para cá. Sabe o que Jesus está falando? Não dá para a gente amar a Deus e amar o mundo. Não dá para amar os planos de Deus e os planos deste mundo. Não dá para amar o que Deus quer nos dar e o que o diabo tem para nos dar. Se amamos um, odiamos o outro. Se você ama as coisas do mundo, você odeia a Deus. Se você ama os planos que este mundo tem para ti, você odeia a Deus. Se você ama as coisas que este mundo tem te oferecido, você odeia a Deus. E não tem uma conta diferente. Quando você abre em Mateus capítulo 6, versículo 21, 3 versículos antes do versículo que nós lemos, você vai ver Jesus falando uma coisa curiosa, porque ele fala de luz e trevas. O 22, aliás o 21 diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Olhe para cá. Quando a Bíblia fala de coração no lugar, a Bíblia está falando de sentimento empregado naquilo. Quando a Bíblia diz assim, olha, aquilo que tiver no teu coração é o teu tesouro. Ei, olha para cá, você não deixe entrar no seu coração uma coisa que você não ama, meu irmão, ou que não odeia. Porque o ódio e o amor sempre andam juntos, eles sempre andam lado a lado. Tanto é que você vai ver histórias de casamento aonde Romeu e Julieta se amavam loucamente. São eram os amores. Ai, meu amor, pra cá, meu chuchu, meu beijinho pra cá, e cheirosa, e tal, e não sei o que. Quando se separa, eu te odeio, miserável, eu quero que tu morra. E não é assim. É assim que a gente vê. E vai litigar na justiça, briga, não, eu quero metade do cachorro. Não, como, senhora? Eu quero, é metade do... Não, é meu, é meu direito. Eu odeio esse homem aí, ele só me fez mal. E aí você olha assim, mas como assim? Não era tão meu amor para cá? Porque amor e ódio são... Todo psicanalista sabe disso. Eles andam juntos. Você pode amar e odiar intensamente. Quando você olha para o que há no coração, e a Bíblia diz assim, olha, aquilo que está lá no teu coração é o teu tesouro, aquilo que está lá no teu coração é aquilo que verdadeiramente tu amas. Aí eu vejo Jesus dizendo assim, ó, se tu amar um, tu vai odiar o outro. Ei, olha para cá, papai. Tem gente, Marcos, que pensa assim, que dá para amar a Deus, mas dá para amar o diabo também, que vai ficar tudo bem. Mas não funciona. Quando você ama a Deus, você se torna inimigo de Satanás. Quando você decide amar a Deus na sua alma, e a Bíblia diz que esse é o maior mandamento, amar a Deus acima de tudo, acima de todos, acima de todas as coisas. Esse é o maior dos mandamentos. E quando você olha para isso, você vê que Deus está dizendo assim, eu quero ser a sua prioridade, eu quero ser o seu primeiro e último, eu quero ser a sua única opção, não é a melhor. E quando Deus te coloca nessa posição, Ele diz assim, e se você me amar, e me amar intensamente, pode ter certeza, meu irmão, eu estarei com você, aleluia. Mas se você ama a Deus, não dá para amar o diabo, irmão. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Se você ama as coisas deste mundo, não dá para amar a Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, com nada. Nenhum ser no universo tem este direito de ter dele
aquilo que só pertence a Ele. Então, se tem alguém que neste culto deve ser honrado, exaltado, glorificado, magnificado, é o nome dele, do eterno, do todo-poderoso. A Ele seja a honra e a glória. Mas quando sairmos por aquela porta, lá na rua, o nome que tem que ser lembrado é o nome dele. A Ele seja a honra e a glória. Lá no trabalho, o nome que tem que ser lembrado é a Ele seja toda a honra e glória. Lá na faculdade, o nome que tem que ser lembrado é a Ele seja toda a honra e glória. E as pessoas têm que dizer: esse cara é estranho, essa mulher é estranha. Pode rotular, dizer que é estranho mesmo, porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos uma nação que não viverá aqui, que nós não somos deste mundo, que é o céu que nós aguardar. E diz a Bíblia que nós somos cidadãos de lá. Nós vamos morar lá, meu irmão. Então quem tem impresso no meu RG espiritual alguma coisa que as pessoas olham e dizem assim: tu é estranho, tem uma coisa estranha em ti. O que é isso? E é curioso que a gente conhece isso, sabe como? A maneira como as pessoas nos respeitam ou não, nos ambientes onde andamos. Você quer ver na faculdade, você é um representante de Cristo? Perceba o que as pessoas falam quando está perto de você. Desculpe a expressão, se a putaria corre louca na fala das pessoas enquanto você está perto, tem alguma coisa errada contigo. Porque o certo é que quando alguém começar a falar doidice: rapaz, para aí, não está vendo a irmã bem aí? Tu é doido, o pastor bem aí, rapaz. Se for diferente disso, tem alguma coisa errada. Por quê, pastor? Porque nós não temos como amar a Deus e ser amados por Satanás, e nem por este mundo. Quando você ama a Deus, este mundo começa a te olhar de cara feia. Ele começa a te achar feio. Ele começa a te criticar. Ele começa a dizer para você que você está perdendo o seu tempo. Ele começa a dizer para você que você está perdendo a sua vida, que você está indo muito tempo na igreja, que você está na verdade virando santão ou santona demais. Mas deixa eu dizer uma coisa: enquanto as pessoas disserem isso, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, porque você está amando este Deus e odiando a Satanás. A Bíblia diz uma coisa curiosa aí no texto. O texto diz assim: a ninguém podeis servir a dois senhores. E eu já estou perto de encerrar, porque há de odiar um, amar o outro, ou o texto diz assim: ou se agradará a um e desagradará o outro. Algumas versões não usam essa expressão. Algumas versões dizem assim: ou se devotará a um e desprezará o outro. Não há como agradarmos a Deus e agradarmos a nação deste mundo. Não há como se agradar a Deus, porque ou você agrada a Deus e recebe sobre você as bênçãos que Deus tem para você, ou você vai agradar o mundo e as coisas ruins irão te acontecer. E quer ver só uma coisa curiosa? Olha o que acontece com quem agrada o mundo. 1 João capítulo 2 versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas escute isso: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. É aí que nós nos eternizamos, meu irmão. É aí que nós conquistamos o nosso lugar no céu. É justamente quando a gente olha para esse mundo e diz assim: eu não sou dele, ele não pode me dominar, ele não pode tomar posse do meu coração, ele não pode ditar as regras, ele não pode dizer para mim como é que a banda vai tocar. Quando você agrada a Deus, sabe o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4? Diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você sonha um dia e Deus realiza o sonho. Você pede no pensamento. Quer ver só? Você nunca nunca teve essa experiência de você ir sair de casa, indo para o trabalho e pensar assim: poxa, hoje me deu uma vontade de comer uma rosquinha da Balduco. E você pensa especificamente uma coisa, meu irmão, mas você só pensa. Você chega no trabalho, senta do lado do colega ou da colega, e aí tem aquele intervalozinho do lanche, o cara tira do pacote de biscoito palgudo, daquilo que você sonha, e diz assim: rapaz, eu trouxe isso aqui para ti. Quem já teve essa experiência? Só para ter noção, se foi só eu
É muito louco isso, porque você vê que Deus é um Deus de mimos. Deus é um Deus de mimos, irmão. É como Deus olhasse assim, até as coisas mais insignificantes para todos, aquilo que as pessoas desprezam, mas para você é importante, para você é o seu desejo. Você tem me agradado, e eu tenho me agradado de ti. Então recebe o que tu tem querido no teu coração. Você deseja, e Deus te dá. Não porque você é especial, mas porque você agradou o coração do Eterno. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Ou a gente agrada a Deus, ou agrada ao mundo, ou agrada a Deus, ou agrada ao diabo. Não dá para agradar os dois, meu irmão. Não dá, como eu disse aqui no exemplo, não dá para passar o mês de janeiro inteiro jejuando, e dia 1º de janeiro, depois da bênção, ir para o carnaval. Não funciona assim com Deus. Ninguém faz Deus de trouxa ou de otário. Você pode fazer a mim, eu posso fazer a você, mas Deus não. Ninguém escarnece dele, ninguém zomba dele. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus, ele ri de quem zomba dele. Tu não viu aí a palhaçada da Ivete, de tantos outros que acham que podem, que isso, que aquilo outro, recebem o troco, é na hora, meu papai, porque ninguém zomba dele. Para encerrarmos, o texto diz assim, por favor: ninguém podeis servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se agradará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a... O que diz aí na sua Bíblia? Em algumas versões diz mamon, em outras versões diz riquezas. Mas o que eu quero que você entenda é uma coisa que é importante citar. Quando a gente olha para essa expressão, a expressão mamon é uma expressão hebraica, a palavra mamon. E essa expressão, ela tem um significado muito específico. Ela quer dizer riqueza ou dinheiro. Ela não faz referência à divindade. A divindade da época de Jesus, que era Deus da riqueza, chamava-se Deus Hermes. Ele era o Deus da riqueza, da prosperidade, do dinheiro, do tesouro. Não era mamon. Então você vai ver alguns pseudos teólogos que vão dizer que mamon, e a gente muitas vezes lê isso até em livros, e repassa essa informação, porque é uma informação que tem uma origem, que mamon era o Deus das riquezas. Mas curiosamente, no texto, no grego, não há isso. E o Evangelho de Mateus não foi escrito em grego. Há uma versão que é em grego, mas a versão original do livro de Mateus foi feita em hebraico. Então a palavra mamon foi retirada lá no hebraico, colocada lá no hebraico, como se estivesse falando especificamente de riquezas. Pastor, mas por que o senhor está falando isso para a gente? Por que essa informação é interessante? Se o texto diz que eu não posso servir a Deus ou a riquezas, servir a Deus ou a mamon. Mamon é o Deus das riquezas? Não. Teologicamente, ele não é um Deus. Teologicamente, ele só é um significado. Significa riquezas. Porém, quando Jesus passa o versículo 24 inteiro falando, ele inicia falando que existem dois senhores. Então o texto não faz referência a Hermes, o Deus da riqueza da época de Jesus, conhecido e cultuado em vários templos. Jesus conhecia quem era o Deus da riqueza, mas Jesus não cita Hermes, nem faz referência a ele, mas faz referência àquilo que Hermes tinha como abundante, que era a riqueza. E Jesus, ele começa o texto falando desses dois senhores e dizendo que eu não posso amar a Deus e as riquezas. Quando eu olho para as riquezas, eu vou entender que se você não for um ladrão, safado e canalha, como muitos da nossa política brasileira, se você for uma pessoa direita, para ficar rico, e pode ser ficar rico, você vai fazer o que muito? Ralar. Não vai ou não vai? Vai. Vai trabalhar muito, vai negociar muito, vai pegar o dinheiro, vai usar de estratégia, vai fazer aquilo outro, mas você vai conseguir enricar e fica rico. E há pessoas que são muito ricas do seu suor, não foi passando por cima de todo mundo não, a pau e pedra. O problema é que existe uma coisa curiosa que Jesus está falando aí. Se você pegar a Forbes,
versão em que ela fala das 10 mulheres mais ricas do mundo. Isso vale para os homens, mas me chamou a atenção essas mulheres, porque a história delas, contada por elas, é muito curioso. E a BBC fez, inclusive, você pode pesquisar, você vai achar, ela fez um documentário sobre essas mulheres. E essas mulheres se tornaram mulheres multimilionárias. E é curioso que a maioria, não todas, mas a maioria delas, quando testemunham, respondendo a mesma pergunta que é feita às 10. Agora que você tem tudo, você é riquíssima, você é milionária, você tem um conglomerado de homens, inclusive, trabalhando para você, à sua disposição. Você é um manda-chuva, você compra qualquer coisa que existe no mundo. Ah, eu quero o carro mais caro do mundo, eu compro. Eu quero ir para o lugar mais caro do mundo, vou. O que você desejaria? A maioria delas deu uma resposta intrigante, porque elas disseram: eu gostaria de trocar tudo que eu tenho para viver uma vida simples com o marido do meu lado e os meus filhos comigo. Mas por que isso? Porque na minha busca eu perdi o marido, não tinha tempo para ele, então ele acabou tendo outras mulheres. Eu não aceitei, porque eu sou feminista demais para perdoar, então chutei o pau da barraca, mandei ele vazar, e ele vazou, e eu continuei no meu sonho, na minha busca de ser quem eu sou. Nessa minha busca eu tinha filhos, porque eu tive filho no meu casamento, e elas contam, você pode pesquisar, você vai ver isso. E elas contam que nessa busca desenfreada de se tornarem, ela não tinha tempo para os filhos, porque era de empresa para empresa, helicóptero para cá, avião para aquela sede, sai da sede e vai para não sei para onde, vai para outro estado lá nos Estados Unidos, vai não sei para onde. E os filhos cresceram com babás, cresceram sem amor da mãe, já não tinham amor do pai. Os filhos se revoltaram. Alguns destes testemunhos são filhos perdidos nas drogas ou na prostituição. Não tem amor, correlacionamento com ninguém desta família. E aí quando elas têm tudo, elas descobrem a máxima que Jesus fala, quando ele vai contar uma parábola, diz assim: um homem muito rico tinha um celeiro e tinha muito tesouro dentro, mas ele pensou assim: eu vou ter um tesouro maior, então como eu vou ter um tesouro maior, eu preciso construir um império maior. Ele constrói, ele destrói a primeira aquilo ali e constrói um negócio maior, para caber mais coisas no celeiro. E quando ele está lá abundantemente bem, e a Bíblia diz que ele diz assim: agora alma, deita e descansa, porque tu tem muito dinheiro, tu é muito rico. A Bíblia de Jesus diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma. Eu olho para essas pessoas desalmadas pela busca desenfreada dos seus sonhos. Pessoas, quando a Bíblia diz vão tomar a tua alma, está falando da vida, do que há em mim de bom. A única coisa que presta dentro de mim é isso. A única coisa que dá sentido em mim é essa Neshama, é essa alma. É ela que me dá o entendimento para amar, para ficar triste, para olhar para cima, para olhar para baixo. O meu espírito me conecta com Deus, mas tudo parte da alma. E aí Jesus está dizendo assim: agora, o que é que tu vai fazer com essa tua alma? Tu não tem ninguém, porque tu conquistou tudo que você queria, você realizou os teus sonhos, mas hoje você é uma pessoa só. Você não pode confiar em ninguém, Lala. Não tem como confiar. Você está muito dinheiro. Qualquer pessoa que se aproxima de você, você pensa assim: essa pessoa está sendo bonzinha porque está interessada em alguma coisa. A gente fica preocupado. Eu não sei, essa amizade está estranha, porque essa pessoa está se aproximando de mim. Às vezes a pessoa está até com uma intenção boa, mas a maioria das vezes só quer mesmo o teu dinheiro, nada além disso. Mas você está tão focado naquilo que a Bíblia chama de riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 dá um alerta brabo. É brabo, diz assim: os que querem ser ricos caem na tentação e enlaço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa eu dar uma pausa bem aqui, para aqui, para cá, e eu vou voltar para o texto. É o amor ao
Não é que você não pode ser rico não, filho, quer ser rico. Quem gostaria de ser rico aí, além de mim? Eu gostaria de ser muito rico, que se eu fosse rico, eu acho que eu ficava pobre de novo. Mas eu ia querer ser rico de novo, porque eu ia ajudar, eu ia fazer, eu tenho um monte de vontade. Eu acho que o diabo não dá mesmo, porque ele pensa assim, esse cara vai ficar, vai perturbar, vai prejudicar, vai sair abrindo instituição, vai ser doido. Não dá dinheiro para ele não, deixa ele ralar muito. Mas deixa eu te contar uma coisa, o problema não é ser rico. O problema é quando você ama desenfreadamente este desejo. Isso é insano, Marcos. Nós trocamos Deus, trocamos família, trocamos sonhos que a gente tinha quando era criança. A gente abandona em busca do dinheiro, em busca de ter mais. Eu preciso ter mais. Aí eu tenho uma casa, eu não me contento. Outro dia eu estava falando para uma irmã, ela já tem 5 casas e ela estava revoltada porque ela só tem 5 casas. E aí eu fiquei sem entender direito. Eu disse, vai ficar. Tu mora nessas casas? Não, mas é porque eu preciso ter mais. Para quê? Não, porque nunca sabe o dia da manhã. Eu digo que é por isso mesmo. Você não sabe o dia da manhã. E se você morrer? Para quem vai ficar as 5 casas? Vai ficar para o garanhão que está do teu lado. E ele vai engaranhar com outras. Quem vai curtir são as outras. E aí? Nunca tinha pensado assim, pastor. É verdade, pastor. Ai, meu Deus. É, filho, é verdade. Quando a gente para analisar o texto está falando que se você ama as riquezas, elas podem te levar para um laço. Olhe para o texto, porque o texto tem uma parada interessante nele. Diz assim: porque o amor ao dinheiro, versículo 10, é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé. Paulo está falando de crentes, irmãos, que desejaram tanto ter muito, e se afastaram de Deus na busca do ter muito. E o texto diz assim: e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí eu lembrei dessas mulheres, e lembrei de tantos homens que perderam a si mesmos na busca desenfreada pelo ter. Eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso ter o melhor isso, eu preciso ter. E de que adianta tu ter o melhor disso se você for vazio de Deus? Se Deus não habita no seu coração. Você sabe o que Paulo reclama aos coríntios? Quando você vê o capítulo 11 de 1 Coríntios, que você vai ver Paulo falando sobre a ceia. Ele está falando assim: vocês estão fazendo tudo errado aí na ceia. Porque na ceia tinha muita gente rica. Aí sabe o que os ricos faziam? Eles faziam assim, Nasa: bem, eu trouxe aquele pão francês com não sei o que, com uma mortandela feita na China, com um peru que vem da África, com não sei o que, uma salada fabricada lá na Arábia Saudita. É um negócio caríssimo do outro mundo, mas só come a galera dela. Era assim na igreja de Corinto. Aí Paulo diz assim: que doidice é essa? Tem gente aí que está comendo em abundância na ceia. Porque a ceia, eu já disse e repito, não era como a gente faz. Não era esse pedacinho de pão com um pouquinho de vinho, meu irmão. A galera se reunia para comer. Não era um pedacinho, não. Não era como a gente faz. Eu disse uma vez que se a gente fosse fazer a ceia como ela é, a gente tinha que mudar o espaço, a gente tinha que mudar a estrutura, a gente tinha que mudar o entendimento do que é a ceia. Porque a ceia era um momento em que eu abundantemente comia para lembrar o que Cristo era para mim. E a ideia da ceia é relacionamento com a igreja, com meu irmão, com a minha irmã. É por isso que eu não posso ceiar. Não é quando eu peco, meu irmão. Ei, olhe para cá, sabe por quê? Porque levanta a mão só quem peca aqui todo dia. Ah, você peca? Então ninguém podia ceiar se a ceia não pudesse ser comida com alguém que pecou. A ceia não pode ser comida com quem não consegue se relacionar. Ele diz, ele pega o pão, ele parte e ele dá para um, dá para outro, dá para outro, dá para outro, dá para outro, dá para outro. Fica com um pedacinho e diz assim: façam isso em memória de mim. Fazer o que, pastor? Partir o que é meu. Partir o meu pão. Aí Paulo diz: vocês estão fazendo tudo errado. Alguns estão comendo muito, outros estão comendo pouco. Não é assim. Quando vocês se assentarem, dividam, compartilhem, porque isso gera relacionamento. Isso faz você entender: você é amado por mim, eu sou amado por você. O texto diz ainda, no versículo 11, uma coisa muito mais curiosa ainda, de 1 Timóteo 6, diz assim: mas tu, eu já vou encerrar para você que está aí querendo ir, peraí. Diz assim 1 Timóteo 6,11: mas tu, ó homem de Deus, que coisa, hein? Foge destas coisas.
segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Oh, papai! E aqui daria um culto para eu falar sobre cada uma dessas características de um homem e de uma mulher de Deus. Rapaz, aquela mulher é uma mulher de Deus. Aí ela está lá, não usa maquiagem, está com a saia no pé, não usa nenhum tipo de utensílio, o coque está amarrado, é uma mulher de Deus. Quando ela fala, o chão entremece, mas não fala com metade dos irmãos da igreja. É enrolada para pagar para caramba. Tem a língua solta, papai, para falar mal dos outros. Eita glória! E a gente tem uma noção de homem e de mulher de Deus muito diferente. Quando a Bíblia nos ensina sobre foge destas coisas, ó do homem de Deus, Paulo está reconhecendo nele as características que um homem e uma mulher de Deus deveria ter na sua própria vida quando fugimos das riquezas. E quando eu falo fugir das riquezas, é no sentido de amá-las, não no sentido de conquistá-las. Porque como é bom poder ter o dinheiro para comprar, ter a condição para se obter. Isso é maravilhoso. Poder chegar ali numa loja e dizer que eu quero esse aqui e mandar descer, manda embalar que eu estou levando. Isso é muito bom. Mas quando você não tiver isso, presta atenção em mim. Esquece a galera que está se movimentando aqui, que eu nem pedi, mas eles já vieram porque são de Deus. Quando você olha para essa situação, você entende que não é assim que a banda toca diante do eterno. Que Deus, quando olha, sabe uma coisa que eu descobri na Bíblia? Deixa eu lhe dar uma boa e uma má notícia. Vai ser boa para quem entender, vai ser má para quem não entender. Tem um monte de gente, a maioria nunca serão ricos dentro da igreja e da presença de Deus. Vou descer para falar para você olhando no seu zoinho. E eu quero desafiar qualquer teólogo a dizer e desmentir o que eu estou falando. Aos teólogos de prosperidade de plantão, a essa galera louca que prega por aí dizendo assim: você nasceu para ser próspero, há dinheiro vindo, a bênção, tem vitória para ti, e os tesouros do céu estão abrindo. E essa baboseira todinha é só mentira. Para isso você vai ter que pagar o dízimo para ele, e é gordo, não é 10%, é 30%, como eu vi um falando. 30%. Se já está sendo difícil, dá 10, meu pastor, imagina o cara dar 30. Mas a gente está vendo que em busca de dinheiro, muita gente faz voto. Você tem que fazer um voto. Durante 7 dias você vem aqui, traga R$1.000. Traga R$1.000. Lá vem um camarada assim, engola todinho, dando R$1.000, 7 dias. Porque no 8º dia ele vai ficar milionário. E aí ele não fica milionário, sai da igreja, fala que pastor é ladrão, que todo mundo é canalha, que o pessoal é bandido. E ele não entende que mais bandido é ele, mais canalha é ele. Porque ele tem a Bíblia para ler. E ele prefere acreditar no que alguém diz do que na palavra de Deus que está lá na mão dele. Deixa eu contar uma parada aqui para você, meu irmão. Escuta isso. Muitos de nós nunca, never, jamais seremos ricos. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque a maior demonstração de amor que Deus tem para alguns é não deixar que eles se percam na riqueza. Capítulo 5 diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, assentou, se aproximou dele os discípulos, ele começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de mim e por causa do reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olhe para cá. Você sabe qual é a promessa de galardão, de abundância que tem? O texto diz que Jesus disse: é no céu. No céu nós vamos andar em ruas de ouro. No céu nós vamos caminhar e pisar naquilo que mais as pessoas valorizam neste mundo. Não há nada tão caro quanto o ouro, ou pouca
poucas coisas são mais caras do que o ouro. Se você tem ouro, você tem riqueza. E lá no céu nós vamos pisar, nós vamos arrastar o pé assim, essa pedra de ouro aqui, joga isso para lá, joga isso para lá. Não, vai juntar isso aqui. Não, e o que é isso aqui? Ninguém vai roubar. Não tem ladrão, não entra ladrão, só entra servo no céu. Quando você vai olhar as bem-aventuranças, você não vê Jesus fazendo uma referência a alguém que está bem na vida. Você não vê Jesus fazendo uma única referência a alguém que está por cima. Você vê Jesus dizendo assim: bem-aventurado é tu porque está sofrendo, bem-aventurado é tu porque está chorando, bem-aventurado é tu porque tomaram, foram injustiçados, bem-aventurado é tu. Mas por que, pastor, que eu sou bem-aventurado? Porque enquanto eu estiver na presença dele, eu posso até pegar porrada nessa vida, eu posso até apanhar, mas há um céu de glória que me aguarda. Tem gente que nunca vai ser rico, porque Deus te ama tanto, que Deus diz assim: eu fecho a porta. Mas por que, Senhor? Porque eu estou vendo o futuro. Os anjos não veem o futuro, eu não vejo o futuro, mas ele vê. Aí ele vê lá a pessoa se perdendo na riqueza. Eu louvo a Deus, porque todas as vezes que eu vejo alguém brincando com Deus, e graças a Deus por isso, Deus nos permite às vezes pegarmos a corda do destino da nossa vida e dizer assim: eu vou reger a minha vida como eu quero. E Deus solta e diz assim: vai lá, filho, faz aí o que tu quer. Tu vê isso na parábola do filho pródigo. Eu já vou encerrar, fica calma aí, te acalma. E aí na parábola do filho pródigo você vê essa parada acontecendo. Quando você olha para isso, você vê literalmente o camarada fez o que quis, e cheio do dinheiro, curtiu, bebeu, comprou, fez. Era o cara, entrava no bar, lá vem Joãozinho, ei meu patrão, você é meu amigo, rapaz, vem cá, senta aqui na mesa dos ganhadores, dos vencedores. Mas quando Joãozinho perdeu tudo, perdeu-se as amizades que nunca existiram, perdeu-se as mulheres que nunca tiveram interesse na beleza dele, perdeu-se tudo. Mas a parábola do filho pródigo é uma parábola que nos deixa uma grande lição. Quando ele estava na lama dos porcos, comendo ou desejando comer o que porcos comiam, ele lembrou: um dia eu andei na presença do Pai, um dia eu caminhei com o Pai, um dia eu tinha e sentava na mesa do Pai, e lá na casa do meu pai, o empregado mais ralado, aquele que ninguém quer nada, ele ainda está melhor do que eu. Eu vou para lá e vou dizer assim: me faz aí um empregado, pode ser o do último escalão. E ele chega na casa do pai, é muito interessante, porque ele chega na casa do pai, como todo mundo chega quebrado: Senhor, me ajuda, pode me deixar, eu só quero comer do resto que cai da tua mesa. A Bíblia diz que o pai corre, abraça, beija assim: vem cá, recebe roupa nova, anel novo, sandália nova, senta na minha mesa, você é filho. Só ele faz isso. Mas eu tenho que entender: não dá para servir a ele e servir ao mundo. Fique de pé. Não dá para servir a ele e servir ao mundo. Deus quer que você sirva somente a ele. Eu quero encerrar esta ministração dizendo: escute, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou agradará um e desagradará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A quem você tem servido, meu irmão? Você que me visita nessa noite, você que me assiste, quem tem sido o Senhor da tua vida? Quem tem ditado as regras? Quem tem determinado os teus passos? O que é que tem existido no teu coração? E nesta noite talvez Deus tenha me trazido e te trazido para a gente refletir: quem é Senhor da minha vida? Porque aquele que é o Senhor da tua vida é o Senhor do teu destino, meu irmão.
Então, se as coisas estão descambando, se as coisas não estão realmente no prumo, é porque talvez não seja Ele, o Senhor. Mas você pode voltar e dizer: Senhor, eu quero que hoje tome as rédeas da minha vida. Toma de novo, minha vida te pertence, minha vida é tua. Eu quero voltar para o prumo da tua palavra, para a vontade que é somente tua e soberana, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ele se agrada e realiza desejos de coração daqueles que se agradam dele. Curve a sua cabeça um instante comigo. Só existe um Senhor aqui nesta noite. Oh Adonai, eu quero nesta noite bendizer o teu nome. Como dizem os judeus, Baruch Hashem Adonai, verdademente tu és nome sobre todo nome, e bendito seja o teu nome para sempre. Nesta noite, Senhor, com a tua igreja aqui reunida, eu quero apresentar-nos diante de ti e te pedir, Senhor, toma as rédeas das nossas vidas. Toma, Senhor, as rédeas, Pai, e nos orienta, nos guia, nos leva, nos conduz através da tua palavra, nos dando a graça de sermos humildes, não nos momentos difíceis, mas na tua presença, Adonai. E eu quero te pedir, Senhor, onde houver uma vida nesta noite, seja neste culto ou seja me assistindo, Deus, vai neste coração, trabalha neste coração agora e faz entender que não existem dois senhores, que só existe um Senhor, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser bendito, digno de nós nos dobrarmos e dizer: Ele é o Senhor das nossas vidas. Vem ser Senhor das nossas vidas, vem ser Senhor das vidas de cada um daqueles que aqui estão. Vem ser Senhor, Senhor de tudo aquilo que nós somos, daquilo que tu queres que nós sejamos. Vem ser o Senhor e rege-nos, Deus, nesta terra, porque nós somos teus filhos, teus servos, e só quem crê levanta a mão e exalta o nome dele nesta noite. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida, meu irmão? Quem tem sido o Senhor? Quem está comandando aí a parada? São os teus negócios escusos? É isso que está comandando a parada? São as tretas que faz? Ou quem está comandando o teu coração é aquele que diz: eu sou teu Senhor, que tu és o meu filho? Porque nesta noite Ele está aqui para dizer que Ele quer ser o nosso Senhor. E sabe o que é lindo? Toda vez que você olhar para a palavra Senhor na Bíblia, ela está associada à escravidão, meu irmão. Eu não sei se é Fernandinho que fala de um hino sobre escravidão. Ele fala: não, eu não sou mais escravo do medo. Ele diz assim: eu não sou mais escravo do medo, não sei o que lá. Eu não sei muito bem o hino, mas a galera está todo mundo aqui preparada. Nós não somos mais escravos do medo, mas Ele é nosso Senhor. Só quem tem Ele como Senhor aqui nesta noite, Ele é nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, Ele comanda. Se Ele é nosso Senhor, é Ele quem rege. Se Ele é nosso Senhor, é Ele quem bota, é Ele quem faz. Então, quando tudo parecer difícil, ou parecer que não está dando certo, levante a sua mão para o céu e diga: mas Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida. Satanás muitas vezes fica olhando você andando de um lado para o outro, dizendo: como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Para! Nesta noite o Senhor está dizendo: para, olha para cima, me chama de Senhor. Eu sou teu Senhor, diz que eu sou teu Senhor. Deixa Satanás ouvir que você é meu Senhor. Senhor é dono, meu irmão. Uma melodia, Ele me encontrou, me segurou. Uma emoção que me libertou dos meus inimigos. Oh, glória! Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Diga! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
pois meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Ele é tremendo, aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Declare isso nesta noite. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre uma pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Eu estava com o coração bem apertadinho. De vez em quando ele fica assim. Foi no dia que minha mãe foi embora. No dia que ela foi embora, ela saiu, acho que, sei lá, 1h30, 2 horas da tarde daqui. Quando ela, minha irmã, meu é cunhado que chama? Não, não é cunhado não. É cunhado, que é casado com a irmã. Meu cunhado. Eu ia chamar de genro, mas eu fiquei, será que é genro? Não, não é genro. Isso está errado. Quando eles viajaram, literalmente, eu me senti a pessoa mais triste do mundo. Foi um dia bem ruim mesmo. Bem ruim mesmo. Então eu estava conversando com uma pessoa. Essa pessoa chegou para mim e disse assim: dá para perceber que tu está muito triste. O que está acontecendo? Eu falei assim: minha mãe, minha irmã, meu cunhado foram embora. E minha mãe é tudo para mim. Ela foi embora, ela levou um pedaço de mim. Falei assim: mas não fica assim e tal, e não sei o que, papapá, te acalma. Logo, logo vocês vão se ver, e papapá. E aquela conversa que todo mundo faz quando quer acalentar o coração de alguém que está com o coração partido. Aí eu falei assim: mas eu estou com uma vontade de ir no culto, pena que a conferência acabou. Falei desse jeito. Essa pessoa disse assim para mim: Caio, rapaz, tu passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira na igreja, de manhã, de tarde, de noite. Eu falei assim: falei, deixa eu te contar uma história. Antes de eu conhecer Jesus, eu virava à noite, bebendo, fumando maconha, cheirando, fazendo doidice. Sei de amanhecer um dia nessa vida. Fiz coisas que eu sei que o mundo nunca me perdoaria. Nunca. Eu nunca receberia misericórdia. Nunca. Mas lá no mundo do pecado, indo para uma boate, Jesus me amou primeiro. A pessoa ficou me olhando assim, eu disse: tem mais. E eu sei que Satanás, eu disse para ela, eu sei que Satanás está me ouvindo. Pode tomar tudo, mas Ele é o Senhor da minha vida. Sabe o que eu estou tentando lhe dizer? Por muito pouco nós trocamos esse senhorio por outro senhorio. Por muito pouco desistimos de ir para um culto, por uma dor de cabeça,
por uma raiva com o marido, uma raiva com a esposa, uma briga, uma necessidade, uma fome, um problema, uma saúde que se foi, a gente troca de servir a Deus. Eu estou brigado com a mulher, eu não vou para a igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é ela que é seu Senhor. Quem é o seu Senhor é Ele. Não é o dinheiro que é o seu Senhor. Quem é seu Senhor é Ele. Não é a doença que é o Senhor da tua vida. Quem é o Senhor é Ele. Então é Ele quem tira, é Ele quem bota, é Ele quem abre, é Ele quem fecha. A Deus seja a honra e a glória para sempre. Amém. Por isso que eu digo, eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo, não tem por que eu temer. Porque, pastor, esse mundo está se acabando. Deixa se acabar, meu irmão. Nós vamos para a glória, nós vamos morar na glória. Há um céu que nos aguarda. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.